Shalom, queridos. Hoje é Jeremias capítulo 2. Em Jeremias capítulo 2, o Senhor Deus começa a lembrar a Judá como era o seu comportamento no começo do relacionamento com Deus. Era fiel, obediente e fervoroso. Contudo, o tempo passou e eles desejaram ser como as outras nações. Tornaram- Tornaram-se idólatras, trocaram o verdadeiro Deus por imagens de madeira que nada podem fazer. Como disse o Senhor, o meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Precisamos estar muito atentos ao nosso relacionamento com Deus para não cometermos o mesmo erro de Judá. O começo da fé é realmente empolgante e maravilhoso. Porém, esse mesmo tempo, desejo precisa aumentar esse mesmo. Vamos começar. O começo da fé é realmente empolgante e maravilhoso, porém esse mesmo desejo precisa aumentar com o passar do tempo e não diminuir. Esse cultivo é feito por meio da intimidade com Deus, através da leitura constante da sua palavra, oração, comunhão com os irmãos e através da presença na casa de Deus. A primeira mensagem que Deus ordena que Jeremias anuncie ao povo é o questionamento sobre insatisfação. Em Jeremias 2:5, o Senhor ordena que o profeta pergunte ao povo qual foi seu erro, qual foi a parte de sua palavra ou promessa que deixou de cumprir. O fato é que não havia respostas para isso. O problema deles é que Deus deixou de ser o suficiente para eles. Para eles, Deus era insuficiente, por isso se encheram de ídolos. Como eu já disse, a insuficiência é que eles queriam Deus que dividisse carne com espírito. E com Deus é diferente. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Israel, ele requer que sejamos verdadeiros adoradores, adorando em espírito e verdade. E nós devemos andar em espírito, ser guiados pelo espírito. E isso, o israelita não estava querendo fazer, como nós, igreja também. Não querem fazer, querem um Deus que seja meio, metade para a carne, metade para o espírito. E não existe isso. Nós temos que viver em espírito. Até a nossa adoração tem que ser em espírito. Então, a dificuldade do povo de Israel, que é a nossa também como igreja, que precisa ser retirada dessa dificuldade, porque nós temos a certeza que o Senhor nos capacitou para isso, é só nós deixarmos de viver pela carne e viver pelo Espírito. Aí fica tudo certo. Ele não deu para você somente carne, deu Espírito, você é uma imagem e semelhança de Deus, eu também, e além disso, já temos o presente que Jesus nos deu, de sermos casa de Deus, no nosso espírito também habita o Espírito de Deus, nós somos casa de Deus, então devemos nos enquadrar, tomar a nossa posição, rever nossos conceitos e valores e ver que realmente precisamos ter o mesmo primeiro amor que tivemos quando aceitamos a Jesus. Eu me lembro quando aceitei Jesus, com 7 anos, a maior alegria, queria ir para o templo, com 7 anos, vamos começar a ir para o templo, que eu nunca tinha ido na minha vida, e aí lá se vai. Depois chegou aos 17 anos, me reconciliei, porque já de 7 até 17 eu fiquei aquela crente, pé no mundo e pé na igreja. Era assim, eu ia para as festinhas, com meu pai, é claro, meu pai não deixava eu sair sozinha, mas ele não impedia que eu me divertisse, contanto que seja do lado dele. E aí eu ia para as festinhas, dançava nas festinhas de aniversário, meu pai ficava ali comigo,
permitia que isso acontecesse. E fiquei assim. Aos 17, procurei levar Deus a sério. E aí comecei a fazer as visitas nas casas dos vizinhos, lendo a palavra, estudando a palavra. Já comecei agora com o verdadeiro primeiro amor. Porque aos 7 anos, criança não tem essa credibilidade, né? Apesar de ser as preferidas do Senhor, mas os seres humanos não dão esse valor todo às crianças. Se desse, você sabe muito bem, se a gente desse valor à criança, jamais uma mãe deixaria seus filhos na mão de babá, de titia e de vovó. Porque se desse, se desse valor, sabe muito bem que vovó cochila, enquanto a vovó cochila, quanta coisa pode acontecer. Sabe muito bem que a titia tem um desejo muito sério na vida dela, que é ter o varão dela. E aí ela vacila. A criança estava brincando, ela está pensando no varão. E nós sabemos que a babá, por mais que seja boazinha, onde entra dinheiro, a fidelidade é meio estranha. Então, queridos, a gente já viu que criança não tem muito valor mesmo, né? E de 7 até os 17, eu vivi assim, sem ter aquele compromisso mesmo com Deus, sabendo que já tinha Jesus na minha vida, mas tinha dificuldade. Eu fui ter mesmo o primeiro amor, consciente de querer viver Jesus 24 horas por dia aos meus 17 anos. Toda a minha vizinhança tinha que se converter, eu não queria deixar um sequer sem ouvir falar de Jesus. Isso é o primeiro amor. Depois o tempo foi passando, eu fiquei com os filhos ainda pequenos, aí casei, os filhos pequenos, eu me dediquei ao discipulado só do lar. E depois Deus me abençoou, que eu fui avivada, porque isso é avivamento, é pregar o evangelho, isso é avivamento verdadeiro. Aí o Senhor me avivou, que juntamente com meus filhos, eu ensinava aos filhos da vizinha a palavra de Deus, juntamente com meus filhos, eu ia nas invasões para falar a palavra de Deus, e assim disparei para a glória de Deus e estou aqui, já com essas experiências todas de vida de ganhar, consolidar, discipular, enviar, e agora, pela graça de Deus, orientando a todos os discipuladores, trazendo os comentários dos capítulos da Bíblia, também com o mesmo propósito de vê-los fazendo a mesma coisa, ganhando, consolidando, discipulando e enviando. Louvado seja Deus. Então, em Jeremias capítulo 2, aqui o povo que estava esquecidos do princípio, como eles eram, agora estão vivendo a vidinha deles de traição a Deus, traindo Deus com outros deuses. O Senhor Deus os havia tirado da escravidão, levando a uma terra fértil, mas nem mesmo isso fez o suficiente, foi o suficiente para buscarem a Deus. O pior é que os sacerdotes, os intérpretes e os líderes tinham o dever de direcioná-los para um relacionamento com Deus e sua palavra, não se relacionavam com Deus nem o conheciam. Pior de tudo é isso. Quando o próprio líder, aquele que tem de dirigir o povo, não conhece a Deus, não se interessa em viver a palavra. Em Jeremias 2:11, Deus pergunta aos judeus quais das nações vizinhas havia trocado seus deuses por outros. Imagine que extremo nós chegamos. Quer dizer, os israelitas e a igreja também. Deus pergunta: os que estão na impiedade com seus deuses, deuses falsos, eles trocam os deuses dele por outros deuses? Nem pensar. Eles são fiéis, não tem traição, se apegam àquele boneco de barro, aquele boneco de metal, e eles ali vivem aquilo o tempo todo, porque eles estão tendo um tipo de adoração que satisfaz a sua carne, e isso aí para eles é tudo que eles precisam, que eles querem, e não procuram outros deuses, estão satisfeitos com aquilo. Mas nós que temos um Deus que não está dando para nós coisas passageiras somente, bens materiais, mas está dando o principal de tudo, que é a vida eterna, e nós abandonamos esse Deus, mesmo que seja de uma maneira disfarçada, mas abandonamos porque ficamos escravizados pelas coisas dessa vida. Adoramos uma vitrine,
Adoramos bens materiais que são supérfluos, não é aquilo que é necessário. Ter uma casa, ter um carro, isso é necessário. Mas nós adoramos coisas que a gente sabe que nem precisa, mas que a gente enche a nossa casa dessas coisas, esquecidos de que a obra de Deus tem que se manter pelo nosso dinheiro, que não é nosso na verdade, porque nós somos comprados pelo sangue de Jesus, nós somos escravos na realidade, não temos direito a nada. O nosso Deus é que é tão amoroso, um amor incondicional, que em vez de escravo, ele nos trata como filhos. Mas a gente deve entender que não é porque o Senhor tem esse amor incondicional e nos trata como filhos, a gente não perder a consciência de que somos os escravos mesmo, porque Jesus nos comprou e por isso o que temos é dele. Aí a gente, em vez de usar o nosso dinheiro para fazer a obra de Deus crescer, para a gente ver as pessoas se renderem a Cristo, precisa ter dinheiro. Temos que ter um lugar onde colocar as pessoas, para ensiná-las. Temos que dar comida àqueles que estão passando fome, porque senão eles não vão ouvir. E aí precisa que os dízimos, as ofertas, as primícias, os sacerdotes, como é que os sacerdotes se locomovem para os lugares que tem que ir se não tiver as primícias, para estar dando direito às viagens missionárias, ao trabalho de Deus. Nós temos, por exemplo, um carro muito bom, porque somos dois apóstolos idosos, eu e o apóstolo Elias. Imaginou a gente viajando, fazendo as viagens missionárias que nós fazemos com um carro velho, um carro que vai parar pelo caminho com esses dois idosos? Então, o povo de Deus precisa ter consciência que os profetas, os líderes, devem ser tratados com dignidade e entregar as primícias que eles têm direito desde a antiga aliança. Alguns dizem, mas era na antiga aliança, não existe mais. Eu também digo para você, era na antiga aliança que o Senhor disse, eu sou o Deus que te sara se não fizeres as mesmas coisas que os ímpios fazem. Mas você, desde aquela palavra de Êxodo 15, 26, até a palavra que está no Novo Testamento, que foi também para os israelitas, não foi para você, nem para mim, foi para os israelitas, nós recebemos pela graça Jesus Cristo e por isso temos direito a esses bens, saúde, tudo que Deus prometeu aos israelitas. A isso aí nós queremos, recebemos, mas na hora que se trata de fazer o que os israelitas têm a obrigação de fazer, que é dizimar, primiciar, ofertar, você diz é do Antigo Testamento. Os benefícios não, mas os dízimos, as ofertas, as primícias só existiam no Antigo Testamento. Agora eu quero saber, na hora que você está dodói, quem é que você recorre? Principalmente quando o médico diz, não tem mais jeito. Eram os israelitas que receberam essa bênção. Você sabe que tudo aqui que está escrito foi para um povo especial chamado Israel. E os dízimos, ofertas e primícias também um povo especial chamado Israel. Hoje a igreja está enxertada em Israel. Os deveres de Israel e as bênçãos também nós temos direito, mas nós só queremos as bênçãos. Na hora de entregar o dízimo, a oferta, as primícias, a gente diz, não, isso era na antiga aliança. Então, que Deus tenha misericórdia de nós como igreja, porque o Senhor quer nos encontrar com o nosso bolso à disposição dele, porque a obra é grande. Vá para Mateus 25, de 31 a 46, que você vê que a obra é grande, não se pode fazer sem dinheiro. Por isso, temos que ser fiéis nas nossas ofertas, nossos dízimos e nossas primícias. Então, estou aqui em Isaías, em Jeremias, Isaías já foi, né? Já passamos por aí. Agora é em Jeremias capítulo 2, mostrando o povo continuando a abandonar o Senhor e Deus perguntando se os povos que eram ímpios abandonavam os seus deuses falsos. De jeito nenhum. No entanto, Israel, com o Deus verdadeiro, traindo o Deus verdadeiro pelos deuses das nações vizinhas que não eram cristãs, que não eram do povo de Deus. E eles lá com esses deuses falsos traindo ao Senhor. É demais, não é? A gente acha terrível, mas a igreja faz a mesma coisa. Infelizmente, ainda com o Espírito Santo, que nós não tínhamos direito, mas Jesus pagou o preço para nós termos, mesmo assim, a gente deixa a direção do Espírito de Deus, não quer nem escutar o que ele está dizendo e vai seguindo a nossa própria cabeça. Mas em nome de Jesus, isso vai acabar, depois de estarmos num discipulado desde o mês de maio de 2023, ouvindo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, estamos em outra dimensão, eu acredito.
que hoje nós estamos vivendo os melhores anos do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Pessoas que não sabiam nem o que era primícia, já estão aprendendo. Pessoas que não sabiam o que significava ofertar, já estão ofertando. Pessoas que não sabiam que o dízimo a gente entrega não é nosso, também já estão sabendo. Então, o reino de Deus está crescendo. Nós estamos podendo fazer a obra que Jesus mandou. Como está escrito em Mateus 28, versículo 19. Ganhando. Ganhar, entende-se que precisa de recursos. E por isso Deus está mandando os recursos, as pessoas estão numa outra dimensão, o reformador Jesus está reformando e ele tem chave de ouro para isso. Ele fez tudo, ele não deve nada a ninguém, ele não teve pecado e ele nos comprou com seu sangue. Então hoje nós estamos entendendo que não temos outra coisa a fazer a não ser fazer o reino de Deus crescer. Crescer, o reino depende também de dinheiro. E nós não podemos estar roubando a Deus, negando o direito que ele tem de receber aquilo que é dele. Nós somos escravos, nós não somos aquele simplesmente filho, nós somos filhos porque ele, no seu amor incondicional, nos considera assim, mas o preço foi pago por Jesus Cristo e devemos devolver tudo o que é dele. Louvado seja Deus, porque eu sei que nós estamos em outra dimensão, porque a graça do Senhor nos alcançou. E hoje nós temos um cântico também, não é? Que vocês sabem que fala muito do assunto do discipulado, que eu espero que todos já estejam sabendo e já tenha outro cântico mais lindo do que esse para cantar. Afinal de contas, nosso Deus habita entre os louvores. Nós precisamos, no nosso discipulado, também louvar o Senhor. Devemos também fazer um período de oração. O discipulado é completo, não se esqueça disso. É uma obra maravilhosa do Senhor. No discipulado também, a gente não deve esquecer que as pessoas tratam mal os seus olhos, como tratam mal todos os órgãos do corpo pela glutonaria, comendo alimentos que não são próprios para a saúde. Então, nós devemos falar para os discípulos também isso, porque a obra de Deus é completa. Você já imaginou a importância dos seus olhos? Pergunta isso para esses discípulos, meu querido discipulador. Você já imaginou a importância dos olhos? O olho é um dos órgãos mais surpreendentes por sua admirável precisão e seu elevado rendimento. O olho, todos os músculos do olho encontram-se em contínuo movimento para realizar 3 funções simultâneas necessárias para a visão. Essas 3 funções são campo visual, abertura da pupila e a modificação da curvatura do cristalino. 3 funções importantes, e por conta disso, os músculos dos olhos se encontram continuamente se movimentando, porque se não fosse assim, essas 3 funções importantes não poderiam ser realizadas para uma boa visão. Então, queridos, discipulado também se fala daquelas coisas, ferramentas que vão nos ajudar a fazer um bom discipulado. O discipulador tem que estar sabendo muita coisa que vai ser importante também no discipulado, como, por exemplo, você tem uma visão que não está legal, é fácil de discipular? Mas por que nós não temos uma visão legal? Será que estamos aprendendo que na Bíblia também fala sobre alimento? Os alimentos são os nossos remédios. Há vários alimentos que servem para uma boa visão, para os seus olhos continuar saudáveis. Por exemplo, a rúcula, o espinafre, são alimentos. Ou você não conhece que essas folhas foram deixadas pelo Senhor para nos alimentarmos e nos curar? A gente só prefere o quê? Os alimentos industrializados que estão causando danos terríveis a todo ser humano. Mas é gostoso. A gente ainda continua se movendo pelo prazer. O nosso prazer tem que ser na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Mas nós continuamos indiferente ao que o Senhor diz, que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 3. Mas a gente continua tendo prazer naquilo que vai danificar a casa de Deus. Nós somos casa de Deus.
Então, meus queridos discipuladores, junto com seus discípulos, em nome de Jesus, não se esqueçam de mostrar detalhes que vão influenciar em um bom discipulado. Um discipulador com problemas de saúde, especialmente na visão, já vai atrapalhar. Como é que ele vai ler a Bíblia? Certo que ele pode ter os versículos decorados na sua mente, mas precisa ajudar o discípulo em tudo, ajudar a ver os versículos. É muito, muito terrível a gente estar com problema na visão para discipular. Muito terrível. Um órgão tão importante como esse, o Senhor fez isso, o teu Criador, o nosso Criador, ele fez isso para nós e nós não temos nem um pouco de cuidado com um órgão tão extraordinário. Olha que ele é o órgão mais surpreendente. Por sua admirável precisão, ele é preciso em tudo que é necessário para a gente ver ele, o seu elevado rendimento é uma coisa fantástica. Veja quanta coisa você pode ver através dos seus olhos. Isso porque todos os músculos dos olhos se encontram em contínuo movimento para realizar três funções simultâneas necessárias para a visão. Eu estou repetindo para ver se você abre os olhos para isso, os olhos espirituais, para ter cuidado com o que Deus fez nesse corpo. Nós somos templo do Espírito Santo. Muitos hoje estão impedidos de fazer um bom discipulado porque desperdiçaram tudo que deveriam fazer em favor dos seus olhos, não fizeram, desperdiçaram tempo com comidas que não são saudáveis e hoje estão se queixando dos olhos, com problema nos olhos. Eu sei que nós vamos envelhecendo e os olhos também envelhecem, mas isso é uma coisa na natureza normal que Deus deixou por causa do pecado. Mas aquilo que você pode fazer para dizer a Deus, Senhor, eu estou arrependida pelo meu pecado original, trazer por Adão ter pecado, eu também com ele tenho o pecado original por causa dele, e por causa disso eu tenho que envelhecer e minha visão tem que ficar, não vai ficar legal. Mas enquanto eu puder me alimentar saudável para retardar esse escurecimento da minha vista, eu farei, Senhor, porque o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Eu preciso ter meus olhos perfeitos até o máximo, porque o Senhor pode fazer isso. O Senhor deixou tudo pronto para isso na natureza. E em nome de Jesus, me ajuda, Senhor, a manter-me firme no espírito, não estar dando lugar à carne com esse Deus estômago, comendo o que destrói a minha própria vida. Tem que aprender isso, o discipulado tem que aprender isso. Você vê as pessoas, certamente eu estava com um grupo de discípulas há uns 15 anos atrás, tínhamos um culto de oração 5 horas da manhã, e essas discípulas foram as minhas primeiras discípulas, que eu sempre conduzia para orar, para estudar a Bíblia, e nesse horário da oração elas chegavam atrasadas. Aí, quando chegavam, diziam desculpa, cada uma dizia uma desculpa. Até que um dia eu não gostava das desculpas, sabia que eram desculpas esfarrapadas. Quem quer faz, quem não quer dá desculpas, né? Quem quer faz, dorme cedo e vem cedo para adorar a Deus. Começa em casa, depois vem para o templo também fazer um momento de oração de concordância. As discípulos davam desculpas, chegavam atrasadas, chegava, estava esperando 15 minutos, 20 minutos, e o tempo é ouro, o tempo é de Deus. Aí um dia eu disse, olha, vocês não vão me dar desculpas, todas vamos nos ajoelhar e vamos dizer ao Senhor, a Ele, não digo a mim não, por que você não chega no horário para o culto matutino, 5 horas da manhã? Aí cada uma fala uma coisa para Deus, e chorava, e falava. Aí eu digo, meu Deus, que coisa, né? Como elas estão dando desculpas e farrapada para Deus, pensando que Deus é bobo. Aí, depois de tudo que acabaram de orar, eu disse para uma das discípulas que eu já tinha dado tanto conselho para ela cuidar da saúde, se alimentar de uma maneira saudável, e ela continuava cheia de problema, gorda, com pressão alta, e um monte de coisa, e obesa, e eu dizia, mas eu já ensinei você, como assim, faça assim, e ela continuava, e no dia, e quando chegava para a oração, atrasada, e no dia que eu mandei orar para falar com Deus, dizer de junto de mim a Deus, eu queria ouvir a oração delas para Deus, e ela disse assim, ó Deus, o Senhor sabe, é essa daqui, viu que eu estou falando, que era aconselhada a ter uma saúde boa, se alimentando bem, que não obedecia. Aí começou a orar dizendo, Deus, o Senhor sabe que eu só chego atrasada porque eu vivo num sofrimento, amanheço o dia com dor na junta, com dor não sei o quê, com dor na... Era tanta dor que ela falava para Deus. Quando terminou tudo, eu disse,
Você sabe por que você amanhece cheia de dor e está impedida de vir orar cedo? Vir chegar no horário certo para vir buscar a Deus, orando com a oração de concordância, que nós sabemos que é tão importante, nós juntas aqui orando. Sabe por quê? Porque você é desobediente. Se você estivesse se alimentando como eu tenho dito para você, eu tenho certeza que você tinha maior energia para levantar bem cedinho e vir para a casa de Deus com a maior alegria, porque Deus não mente. Ele dá saúde perfeita. Na natureza está tudo ali, tudo pronto para você se alimentar correto. E ela baixou a cabeça, sabia que era verdade. As outras ficaram também tudo assim, com peninha dela porque eu falei isso. Mas da mesma maneira como você faz vergonha para a gente publicamente, a gente também pode envergonhar. Quando o pecado do discípulo é escondido, é oculto, a gente fala com ele particularmente. Mas quando ele peca na vista de todos, faz o erro na vista de todos, a gente também pode exortar na vista de todos. Então, queridos discipuladores, vamos juntos aí? Vamos entrar com assuntos que vão ajudar os discípulos a estarem fortes, dinâmicos para essa obra que não é fácil? Louvado seja Deus, vamos entender isso, que o corpo doente dificulta o discipulado. Mas Deus não vai ter isso como desculpa, porque Ele te deu todos os métodos para você ter uma saúde perfeita. Água, beber 2 litros por dia, fazer exercício da sua caminhada todos os dias, comer, fazer alimentação de excelência da maneira correta, e você vai ter um corpo saudável para percorrer o tempo todo, daqui e da acolá, em busca de pessoas para discipular, para ganhar, consolidar e discipular. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos os discípulos e discipuladores do Ministério Apostólico Internacional, Filho de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.